Bom, vamos lá para mais um resumo da semana. Hoje os assuntos tratados aqui no vídeo é a primeira parte da reforma tributária apresentada pelo governo ao Congresso, a ampliação na pausa de pagamentos do crédito imobiliário na Caixa, suspensão dos pagamentos na faixa 1 do programa Minha Casa Minha Vida por 180 dias, a permissão para uso do mesmo imóvel como garantia em mais de uma operação de crédito e o volume recorde de vendas de imóveis econômicos no segundo trimestre. Vamos lá? Roda a vinheta. Bom, o governo levou ao Congresso a primeira etapa da reforma tributária nesta semana. O projeto foi entregue pelo ministro da Economia, Paulo Guedes, aos presidentes da Câmara, Rodrigo Maia, e do Senado, Davi Alcolumbre, na terça-feira. Essa primeira parte prevê a unificação dos impostos federais PIS e COFINS em uma nova tarifa chamada CBS, Contribuição sobre Bens e Serviços, cuja alíquota vai ser de 12%. A inclusão de outros impostos nessa reforma tributária, como o ICMS, que é estadual, e o ISS, que é municipal, vão ficar para outras etapas e dependem, segundo o ministro Paulo Guedes, do Congresso, onde já tramita desde o ano passado outras duas propostas de reforma tributária, a PEC 45 na Câmara e a PEC 110 no Senado. Para o mercado imobiliário, a boa notícia dessa proposta entregue pelo governo federal é que a isenção dessa nova tributação na venda de imóveis residenciais, mantendo então o regime especial de tributação, sigla conhecida aí por RET, que é fixado em 4,12%. As associações do setor comemoraram a isenção para esse novo tributo, afirmando que os imóveis merecem um tratamento diferenciado, porque são bens de longa duração, longuíssima duração, e que o setor é grande empregador e essa oneração maior poderia fazer as empresas encerrar contratos de trabalho. Mais do que isso, foi dito que essa isenção será positiva em relação aos preços, já que não deve resultar em aumento do valor dos imóveis, já que os tributos também não vão subir. Como a proposta foi apresentada via projeto de lei, a aprovação dela no Congresso é muito mais fácil do que se fosse uma PEC, uma proposta de emenda à Constituição, como são os outros dois textos que estão, um na Câmara e um no Senado, sendo analisados em comissão mista. A tendência até é que haja uma mescla de alguns pontos dos outros dois projetos com esse projeto apresentado pelo governo, e que futuramente deve aí integrar outros tributos, já que nesse primeiro momento houve aí apenas uma simplificação unindo PIS e COFINS num novo imposto com uma alíquota única. Outro assunto que eu trago aqui no resumo da semana é que o presidente da Caixa, o Pedro Guimarães, afirmou em entrevista ao Infomoney que o banco iria ampliar a pausa no pagamento das prestações de financiamento imobiliário. Essa entrevista foi concedida na terça-feira e o anúncio oficial veio no dia seguinte. Então, a partir de agora, os mutuários do crédito imobiliário, tanto no Minha Casa Minha Vida quanto no SBPE, podem aumentar para 180 dias o prazo de suspensão do pagamento das parcelas do crédito imobiliário. A solicitação para essa ampliação é válida a partir da próxima segunda-feira, dia 27. Vale lembrar que no início do isolamento social, a Caixa anunciou essa suspensão de 60 dias, tanto para pessoas físicas quanto jurídicas, para as construtoras. Depois, esse prazo foi ampliado para 90 dias, depois para 120 dias e agora, finalmente, para 180 dias. E se a empresa, ou se a pessoa física ou adquirente ainda não solicitou essa medida, ela pode pedir todo esse prazo de carência. Então, a partir de segunda-feira, quem fizer a solicitação pode pedir carência de 180 dias, então de 6 meses. Segundo Pedro Guimarães, a suspensão já foi solicitada até o momento da entrevista que ele deu para o Infomoney por 2,4 milhões de famílias. E o presidente da Caixa disse também que o mercado imobiliário está indo muito bem, apesar da pandemia, que os meses realmente ruins foram de abril e maio em relação à demanda pelo crédito imobiliário e que em junho já houve uma melhora e em julho os resultados são ainda mais expressivos em relação à demanda. As taxas de juros e o prazo do financiamento, é importante destacar, não vão sofrer alteração diante dessa suspensão temporária do pagamento das parcelas, seja para pessoas físicas ou para as
pessoas jurídicas, para as construtoras. Por outro lado, naturalmente, as parcelas vão ser corrigidas pelos juros que vão ser integrados ao saldo devedor total do contrato. Inclusive, eu conversei com o superintendente de habitação da Caixa no Rio de Janeiro, o Cláudio Martins, e ele explicou que essa suspensão não se trata de inadimplência, por isso não há multa, somente a correção natural dos juros. E também nesta semana, a Câmara dos Deputados aprovou um projeto de lei que suspende os pagamentos mensais das parcelas para as famílias que compraram imóveis na faixa 1 do programa Minha Casa Minha Vida. Esse prazo de suspensão é de 180 dias, 6 meses, portanto, e começa a valer a partir da publicação da lei, que, como eu disse, foi aprovada na Câmara essa semana. As parcelas suspensas serão jogadas para depois do pagamento da última parcela do prazo do financiamento. Só para que não haja nenhuma confusão, eu estou falando de coisas diferentes, tá? Essa medida aprovada pela Câmara, esse projeto de lei, não tem nada a ver com as suspensões permitidas pela Caixa, das quais eu falei anteriormente, que são destinadas às faixas 1,5, 2 e 3 no Minha Casa Minha Vida e as demais faixas de renda no SBPE, que, portanto, não fazem parte do Minha Casa Minha Vida. E também a amortização na Caixa dessas parcelas vai acontecer antes do prazo de encerramento do financiamento imobiliário, quando ele foi assinado. E já nesse projeto aprovado pela Câmara, essas parcelas vão ser jogadas para depois do que era previsto como sendo a última parcela do contrato de financiamento. Beleza? Também nessa semana, o Conselho Monetário Nacional regulamentou a medida provisória que permite o uso do mesmo imóvel como garantia para mais de um empréstimo. A MP 992 foi publicada no Diário Oficial da União na quarta-feira da semana passada, instituindo um novo programa de crédito para empresas com faturamento abaixo dos 300 milhões de reais, até 300 milhões de reais, como mais uma forma de enfrentar a pandemia. E além desse programa, o texto da MP permitia a utilização do imóvel, de um mesmo imóvel, como garantia para mais de um empréstimo, que também foi aprovado pelo Conselho Monetário Nacional nesta terça-feira. A iniciativa visa baratear os juros do crédito para as famílias, já que quando você coloca o imóvel como garantia, quando você dá um imóvel como garantia, as taxas são menores e, de acordo com a regulamentação do CMN, novas operações contratadas no âmbito do compartilhamento dessa alienação fiduciária não podem ter as taxas de juros maiores do que a operação original e o prazo não pode ser também maior do que o restante em relação à primeira operação contratada. Embora seja destinada exclusivamente para pessoas físicas, essa modalidade, que também é conhecida como home equity, é bastante importante para o mercado imobiliário, já que ela injeta recursos na economia e costuma ser utilizada por sócios de incorporadoras, de loteadoras, para que contraiam esses empréstimos de forma mais barata e injetem esses recursos nos empreendimentos. O Banco Central já tinha sinalizado, inclusive, permitir essa prática, usar o mesmo imóvel como garantia de mais de uma operação, e agora, finalmente, isso aconteceu na prática. Isso já é uma prática comum em outros países, onde o crédito imobiliário responde por um percentual bem maior do PIB. As operações devem ser realizadas com o mesmo credor, com a mesma instituição financeira, os 2 ou 3 ou 4 empréstimos, enfim. E, se houver inadimplência em uma das operações, esse credor pode executar a alienação fiduciária, tomar o imóvel para ele e todas as operações passam a ser canceladas. E para fechar bem rapidamente o resumo da semana, eu comento aqui os resultados do segmento de baixa renda no segundo trimestre. As incorporadoras Tenda e MRV reportaram ao mercado nas prévias operacionais recorde de vendas brutas no caso da Tenda e de vendas líquidas no caso da MRV, justamente nesse segundo trimestre de 2020, quando aconteceram os piores meses aí de pandemia. Isso se explica em parte pelo bom trabalho das incorporadoras na venda online, é claro, mas principalmente pelo fato de que os imóveis comercializados por essas duas empresas constituem uma demanda de necessidade e estão dentro do programa Minha Casa Minha Vida, ter os incentivos inerentes a esse programa. Mas, de modo geral, mesmo as outras incorporadoras reportaram bons resultados em relação ao que se esperava quando começou a pandemia. No geral, os lançamentos diminuíram, mas as vendas tiveram um ótimo comportamento, sobretudo nos imóveis econômicos, tá legal? E os recados finais de praxe antes da gente fechar o vídeo, para você se inscrever no canal da Smarts no YouTube, clicar no sininho de notificação,
para sempre ser avisado quando tiver novos vídeos. Se inscrever também no canal da Smarts no Spotify, Smarts Brasil, nas redes sociais, @SmartsBR, se cadastrar na nossa newsletter semanal, que é disparada nas noites de domingo, com os resumos de conteúdos da semana, e conhecer e assinar o Smarts Play, que é a nossa plataforma exclusiva de vídeos para o mercado imobiliário, cada vez com mais vídeos, com mais sessões, com mais assuntos, mais debates e mais assinantes também. Então conheça lá e assine você também. Beleza? A gente se vê na próxima semana. Obrigado pela sua audiência mais uma vez. Um abraço.